Olá amigos, estamos aqui para mais uma aula de astronomia e hoje nós vamos tratar do tema selenografia. Parece um nome estranho, né? Selenografia não é muito comum mesmo, né? Que é o estudo da nossa Lua, né? Do nosso satélite natural. O nome Selene vem da deusa grega Selene, né? Que era a deusa que tratava da Lua, era representada pela Lua, né? E a selenografia é o estudo da superfície da Lua, né, de uma maneira clássica, né? Mas na realidade a gente estuda as propriedades da superfície da Lua, embora a gente estude também um pouco sobre a formação e sobre a superfície, além disso, né? Nós sabemos que a Lua não é uma coisa recente, né? A Lua tem um passado longo, né? Nós sabemos que a Lua nasceu, hoje em dia as teorias mais aceitas são essas, de que havia um planeta mais ou menos parecido com o tamanho de Marte, mais ou menos, que se chocou com a Terra. O planeta chamava-se Theia, né? E Theia chocou-se com a Terra, o impacto foi violento, na época de formação do Sistema Solar, né? Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, e os destroços desse, uma parte ficou na Terra e uma parte ficou orbitando até formar a nossa Lua. Então nós temos hoje, o nosso satélite, ele vem disso, veio da formação causada por um impacto muito grande, né, que deve ter alterado a Terra. Sabemos hoje isso por causa dos isótopos radioativos que estão aqui e também que foram encontrados nas amostras trazidas pelos astronautas, né? A formação da Terra foi nessa faixa de tempo, né, bilhões de anos. Esse impacto formou detritos, uma quantidade muito grande, né, que originou a Lua, e é uma coisa que não parou, né? Até hoje a Lua é atingida por meteoros, né? E toda a sua superfície, como não tem atmosfera, ficam as marcas desses impactos enormes que formaram o nosso satélite, né? Existem mapas da Lua, mas como é que apareceu esses mapas, né? Como é que o homem via a Lua, né, desde o início? Como é que ele registrava isso? Bom, no início, né, na antiguidade, a Lua era vista apenas como um relógio natural, né? Olhava-se, marcava-se dias, a cada 7 dias vinha uma fase diferente da Lua, e as alterações na Lua eram motivos de sinais de desastre. Todo mundo achava que ia acontecer alguma coisa muito brava. Então a Lua sempre participou, mas nós estávamos limitados à nossa visão. Com o advento desse homem, né, que é o Galileu, ele utilizou um telescópio, no século XVII, aí o nosso mundo sobre a Lua mudou completamente, porque nós teve a oportunidade de observar mais próximo a Lua, né? Novas imagens, fotografia, mapeamento, tudo isso começou com a limitação que nós tínhamos antes de observar a Lua somente com os olhos, né? O primeiro mapa da Lua foi por Galileu em 1609, né? Quando ele desenhou, né, a estrutura dos principais relevos da Lua, né? E esse registro foi depois aprimorado por outros, né? Como em 1610, né, Thomas Harriot, né, 1629, Cristóvão Bruno. Então foi se melhorando. Mas naquela época a gente só tinha o quê? Tinha o desenho, né? Você podia desenhar, não existia fotografia ainda. Então esses registros do século XVII, eles representam cada vez com mais detalhes vários tipos de estruturas que apareciam na Lua, né? E isso é o início da selenografia, né? Tanto que o nome, né, alguns chamam até de selenologia, né, que entra também a parte geológica, etc. Mas historicamente chama de selenografia, principalmente pela cartografia, né? Johann Hevelius, por exemplo, em 1647, incluiu a libração, né? No mapa dele tem a libração. O que é a libração? É uma diferençazinha aqui no mapa, né? Você tem um lado da Lua que é visto da Terra e outro que não é visto, devido ao movimento. A rotação e a translação da Lua levam praticamente o mesmo tempo, mas tem uma diferença. Essa diferença faz com que a gente veja o outro lado só um pouquinho. Nós chamamos isso de libração. Essa libração foi registrada já em 1647, já observaram isso, né? E a grande importância da observação da Lua foi na evolução dos telescópios, né? Inicialmente a gente tinha só o telescópio de Galileu, uma luneta simples, né? E tudo que se registrava se fazia um desenho, né? Mais tarde, quando eles foram evoluindo os telescópios, né? O de Galileu, por exemplo, tinha 5 centímetros. O de Palomar, século XX,
já tinha 5 metros. Então, à medida que foram mudando os instrumentos, foram mudando também a maneira de registrar. Antes era desenho, passou a ser fotos, as fotografias, chapa fotográfica. E hoje em dia nós fazemos isso de forma digital, como por exemplo do Hubble, né? Então, essa evolução dos telescópios mudou completamente a visão que nós tínhamos também da Lua, né? O telescópio evoluiu desde a época de Galileu, século XVII, XVIII, XIX, XX, e até os telescópios espaciais. E isso fez com que nós tivéssemos mais precisão e instrumentos mais apurados ainda. Isso fez com que a gente pudesse estudar a Lua de um jeito um pouco diferente. Nós podemos hoje ter fotografias de excelente qualidade, né, desse astro, principalmente porque é o astro mais próximo de nós, né? Que saiu da Terra, o mais próximo é a Lua. Então, não é à toa que o homem chegou lá primeiro, né? Essa qualidade que nós temos hoje, nós podemos pegar coisas muito pequenas na Lua com telescópios terrestres. Imagina os colocados em órbita, né? E também, para catalogar esses detalhes, né, nós utilizamos as coordenadas selenográficas. As coordenadas selenográficas, né, relativas a Selene, Lua, né, são longitude e latitude. Do mesmo jeito que na Terra você separa em linhas de latitude e longitude, né, aí você tem também os paralelos e os meridianos, você tem lá também. Só que, é claro, a gente tem pontos de referência diferentes, né? Onde é o norte e o sul da Lua. A Lua ela tem uma inclinação de 8 graus em relação à órbita com a Terra. A Terra também tem uma inclinação, então tudo isso tem que levar em conta. Não é fácil, não. Então, a gente faz esses paralelos, né? Os paralelos e os arcos, né, verticais, aqui no caso, na nossa figura. Mas isso aí foi uma coisa trabalhada por décadas e décadas até conseguirem, né? Então a gente usa o norte e o sul como referência e o meridiano primário, que aqui na Terra é o meridiano de Greenwich. Na Lua não existe esse meridiano, então ele por várias vezes teve alteração, de maneira que o objetivo era localizar o centro da Lua, né? E para isso a gente usa uma cratera, né? Hoje em dia, os métodos mais precisos para localizar o centro da Lua e ter como referência, né, utiliza-se essa cratera, né, o Pulsar A, como referência, que fica próxima ao equador da Lua. Então, a Lua tem um equador, tem polo norte, polo sul, né, e nós fazemos ela como a Terra. E para localizar uma cratera, a gente utiliza também a mesma metodologia que usaríamos aqui na Terra, só que com valores diferentes, né? Tem que transcrever uma coordenada em outra, né? A Lua também tem mares, né? Mares? Sim, mas são mares assim, que não tem água, né? Os antigos achavam que porque eles pareciam mares, né? Como eles pareciam mares, né? Então foram chamadas essas áreas mais escuras, né? Foram chamadas de mares. Na realidade, nós sabemos que são planícies de basalto, né? O basalto é um tipo de rocha, como o solo daqui do fundo do mar, da Terra, né? Então nós temos basalto aqui e temos lá também. Nós podemos até identificar as características próprias de uma rocha lunar. E a Lua também dividida em vários mares, né? Ou Maria. Maria é o plural de mar, de mare, né? Eles são derivados de erupções vulcânicas. Então, no passado, né, grandes rochas atingiam a Lua na sua formação e ativavam as camadas mais profundas e deixavam aflorar lava, e essas lavas escorreram e formaram isso que nós chamamos de mares. E junto com os mares tem as crateras, né, cratera Tycho, aqui, uma característica, né, Copérnico, outra bem conhecida. Então, vários tipos de objetos foram selecionados, e a quantidade era tão grande, né, que para representar todas as crateras da Lua, né, era muito difícil. Hoje em dia a gente tem um mapa praticamente completo da Lua, né? Você pode identificar coisas lá com 10 metros, 20 metros, crateras e microcrateras. Hoje nós sabemos que uma rocha da Lua tem microcrateras. Por quê? Porque a Lua não tem proteção alguma. Então qualquer astro que vagueia pelo sistema solar, como o resto da formação, atinge a Lua e faz uma microcratera, uma cratera pequena de 1 centímetro, 1 milímetro, 1 milionésimo. Existem crateras microscópicas também, tá? Então, o registro de tudo isso aqui já é uma ciência, é a selenografia, né? E nós temos uma variedade enorme de crateras, né? A cratera Tycho, né? Tycho, 85 quilômetros, Clavius, 231 quilômetros, né? Leibniz, com 245 quilômetros, que, se não me engano, fica no lado
oposto, né? Nós sabemos que todas essas crateras têm a parte que fica voltada para a Terra, que são mais conhecidas, e a outra parte do outro lado, né? Que muitos chamam de lado escuro. Na realidade não é um lado escuro, né? Às vezes a gente fala sem querer. Ele é claro como o de cá também, só que para a Terra ele não é visível praticamente, né? A Platão, 100 km, mais ou menos, Arquimedes, 83, Copérnico, 93 km. Então esse conjunto é estudado, né? E até o astrônomo amador pode fazer essas fotografias com telescópios caseiros mesmo, dá para fazer, né? Mapas da Lua já existem, né? Você pode comprar um mapa, colocar lá, e identificar os principais objetos da superfície. Esse estudo é a selenografia, tá? É um estudo bem clássico, né? Na formação do astrônomo, e importante também. Existe uma terminologia, né, para a selenografia. Quando você está observando a Lua, às vezes usam termos próprios para a selenografia. Por exemplo, cratera. Cratera é uma depressão circular. Tem que ser circular para ser uma cratera. Catena é um conjunto de crateras, né? Uma cadeia de crateras. A fossa, né, ela é longa, estreita. Lacus, uma pequena planície. Então tem vários termos, né? Eu não vou dizer todos, né? Rima é uma fissura, tem cadeias de montanhas também, né, na Lua. Então a gente usa termos para expressar coisas que parecem com a geologia da Terra também, né? Existe um mapa também topográfico da Lua, né, onde a gente vê as altitudes, áreas mais altas, áreas mais baixas, mas quando a gente fala alto e baixo é em relação à média. Então existe uma esfera hipotética com altitude média, em relação a ela você pode ter 8 km para cima, né, pode ter 5 km para baixo. Então tem áreas que são áreas muito mais baixas do que o restante e áreas muito mais altas, né? E para localizar essas crateras a gente usa duas coordenadas, né? Latitude lunar e longitude lunar, que são as coordenadas selenográficas, né? Ao estudar a Lua, né, o lado visível, esse que nós olhamos daqui da Terra, existe toda uma estrutura, uma composição, né? Você, ao observar a Lua, você vê nesse formato, e o outro lado, que só foi visto, né, depois que os russos conseguiram lançar uma nave e até o outro lado para fotografá-lo, né? Observe que há uma diferença entre os dois lados da Lua. Esse está sempre virado para a Terra, né, porque coincide a rotação com a translação, que a gente chama de revolução, né, em torno da Terra. E esse lado é bem diferente. Esse aqui tem poucos mares, esse tem muitos mares. Até hoje ainda é um mistério exatamente por que isso acontece, né? Talvez a posição da Terra que proteja ou não proteja ou desvie mais os meteoros que atingem a Lua, né? Existe também mapas topográficos, né? Você pode analisar a topografia dos dois lados, né? E há uma diferença razoável. Isso indica que a Lua passou por uma etapa, né? Uma etapa de bombardeio muito grande, né? A Terra também passou por isso, só que a Terra tem atmosfera, a Terra tem movimentos, né, que apagam essas crateras da Terra, né? Então, como por exemplo, a cratera que atingiu, o meteoro que atingiu a Terra e fez a cratera que eliminou os dinossauros, estava lá, está lá, só que foi coberta pela erosão, né? Na Lua não tem praticamente erosão nenhuma, né? Nós sabemos hoje que a Lua tem um núcleo quente, né? Ela tem atividade, mas bem menos ativo, né? Então a Lua não tem assim uma atividade vulcânica tão forte como a Terra, tem menos, né? E a composição da Lua é bem conhecida hoje em dia, através de análise espectroscópica, análise de isótopos, né? Análise de rochas trazida pelos astronautas. Nós sabemos hoje a composição praticamente completa da Lua, né? E também tem aqueles mapas gravimétricos, por exemplo. Esses mapas indicam o quê? Essas cores indicam o quê? O gravimétrico indica a intensidade do campo gravitacional, tá? Que vulgarmente a gente chama de G, aceleração da gravidade. Na Terra é 9,8, 9,8 em média, mas a Terra oscila também. Existem mapas gravimétricos da Terra. Então já foi feito um mapa gravimétrico também da Lua. E já existe até um mapa tridimensional, né, feito pela NASA, onde você tem a posição de todas as figuras da superfície da Terra, da Lua, né? E existem também mapas bem definidos, né? Esse aqui, por exemplo, tem 20 quilômetros, uma distância pequenas, que já são mapeados, o contorno de todas as rochas já são feitas na Lua, tá? Aqui nós temos a cratera Tycho, e dentro dela tem uma montanha, né?
uma montanha com 2 quilômetros de altura. Essa montanha já foi fotografada, visualizada até por naves que orbitavam a Lua, e nessa órbita elas fotografam praticamente tudo na Lua, né? Então, dentro de crateras tem montanhas, né? E o polo norte da Lua, por exemplo, tem áreas, devido à inclinação, nunca recebem a luz do Sol, então estão sempre escuras, uma noite eterna lá, gelada. Estima-se até que deva existir lá, né, talvez água, né, e congelada. Né? Pode ter também de gás carbono, né, o gelo seco. Né? E está avançando tanto a fotografia que aqui a gente tem, por exemplo, isso aqui foi o lugar em que fotografia, que aqui a gente tem, por exemplo, isso aqui foi o lugar em que pousou a nave Apollo 17. E aqui do lado eles conseguiram fotografar o rover. O rover é aquele, uma manchinha bem pequena, né, ali, é aquele jipe que eles andaram na superfície da Lua. Né? Existem montanhas na Lua, né? Os Apeninos também, que parecem com uma cadeia de montanhas, né, localizada na Lua. E a montanha Zima, né, a altura é 7.500 km, enorme. Né? Aqui outras montanhas, né, com a largura de 70 km. Então existem figuras geológicas, estruturas topográficas completamente inéditas, digamos assim, né, lá paradas no tempo. Porque a Lua não tem muita movimentação, porque não tem erosão, nem tem movimento de placas tectônicas. Né? Então esse estudo é o que nós chamamos de selenografia. A selenografia é esse estudo do nosso satélite natural e que serve para a compreensão cada vez mais do nosso próprio planeta. Ok? Obrigado.